O primeiro deles aí, né, o ensaio preliminar de avaliação de linhagens, né? Aí temos aí o segundo ensaio intermediário, ensaio final, DHE e VCU. Vamos verificar um exemplo desses três tipos de experimento aqui: ensaio preliminar, ensaio intermediário e ensaio final. Como exemplo, eu peguei aqui do livro do professor Borém, né? Então, aqui está a forma como o ensaio preliminar, o ensaio intermediário, né, e o ensaio final são feitos ou eram feitos até a época, né, aqui da publicação do livro, do Programa de Melhoramento de Soja na UFV. Então, esses ensaios aí, pessoal, eles variam, né? A diferença deles é em relação à quantidade de locais, a quantidade de repetições, a quantidade de linhagens avaliadas, né? As características a serem avaliadas. Por exemplo, no caso do ensaio preliminar aqui, ó, ele é conduzido, né, em uma localidade, o delineamento é em blocos casualizados com 2 repetições, né? Ó, a fileira, né? A fileira é constituída, a parcela no caso, né? A unidade experimental é constituída por uma fileira e aqui a quantidade de linhagens avaliadas, né? 23 e 23 linhagens sendo comparadas com 2 cultivares comerciais, né? As linhagens que se destacarem, né, nesse ensaio preliminar vão para o ensaio intermediário. E aí, como foi feita uma seleção, agora somente 14, né, das 23 lá, 14 das que destacaram entre essas 23, passam para o ensaio intermediário. Observe, ó, a quantidade de localidades já aumenta, né, de 1 para 3, né, a quantidade de repetições, apesar do delineamento ser o mesmo, a quantidade de fileiras da parcela, né, eram apenas 1, agora são 4, tudo bem? E assim por diante, né? O que eu quero chamar a atenção é que isso é um exemplo, né, de um programa de melhoramento, mas dependendo do programa de melhoramento, dependendo da espécie, esses ensaios eles podem sofrer algumas alterações, né? E aí eles têm também as características que são avaliadas, né, a altura da planta, hábito de crescimento, produtividade e assim por diante. Tudo bem? Então aqui é um exemplo, né, desses ensaios, né, em um programa de melhoramento. O importante é que nós tenhamos em mente que esses ensaios aí, né, eles vão variando, ou seja, a gente vai diminuindo a quantidade de linhagem, né, em função da seleção das melhores e aumentando a quantidade de repetição para a gente realmente chegar nos materiais mais produtivos, né? E agora a gente vai para a parte de DHE e VCU.